Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Boa noite, bem-vindos a mais um especial Informação de segunda-feira, 6 de junho. Como é habitual, informação diária na SPT e também na rede social, o Facebook. Hoje, um dia magnífico aqui nos Estados Atlânticos. Este final de semana e no próximo, a grande maioria das comemorações do Dia de Portugal tiveram e vão ter lugar nas nossas comunidades. No sábado, em Newark, o jornalista Luís Pires recebeu as faixas de Grande Marechal na cerimónia de içar da bandeira, onde foi também reconhecido o trabalho realizado pelo vereador Augusto Amador. Elizabeth Maria, António Seabra e Nicole Fields foram também homenageados. As armas sobre a terra, sobre o mar. As armas pela pátria lutar, contra os canhões marchar. Em Newark, as cores da nossa bandeira marcaram presença no mais emblemático dos edifícios da cidade, a sua Câmara Municipal, onde decorreram as cerimónias do içar da bandeira portuguesa e onde a cultura e tradições na maior cidade de New Jersey foram mais uma vez assinaladas. Um dia muito importante para nós, 43 anos, e nós estivemos aqui para todos. Não penso que estou muito velho, que não estou, mas estava aqui, era novinho quando começamos, mas é muito orgulho, é um dia muito importante para a nossa comunidade. Faz hoje anos do falecimento do Comendador Coutinho, que foi o grande impulsionador do Dia de Portugal durante décadas aqui e que levou e que fez desta festa também a maior festa do Dia de Portugal no mundo. As festas de Portugal trazem mais de 500 mil de pessoas, que é mais que a população, quase o dobro da população da cidade de Newark, para não dizer a contribuição que a gente tem não só na cultura, mas politicamente, economicamente e socialmente. Luís Pires recebeu a faixa de Grande Marshal e eloquentemente mostrou também o verdadeiro sentimento de receber esta distinção. Aquilo que nós continuamos a fazer e a dar, para mim, é muito mais importante. O coração está cheio de recordações, está cheio de memórias. Como tu tiveste a ocasião de ver, dediquei isto ao meu avô, que esteve aqui há 95 anos. Viveu na Elm Street, em Newark. Ele não conseguiu completar o meu sonho. Eu consegui completar o sonho dele. Isso é muito importante neste aspecto. E é a única coisa que é importante. E depois é olhar para a bandeira e saber que ela está lá acima, porque a bandeira é que conta. Nós somos apenas figuras, a bandeira é eterna e nós temos que a reconhecer. Distinção tal que recebeu a aprovação de todos os presentes que reconheceram o trabalho desenvolvido pelo jornalista. Sim, para mim é muito especial, porque eu gosto muito do Luís Pires, da família. O Luís Pires é um amigo muito especial para mim. Não tive muito a falar sobre ele, porque toda a gente falou sobre ele, mas eu tenho um orgulho muito, muito grande em ele ser o Grande Marshal. E eu não podia não estar aqui hoje, porque eu queria estar ao lado do Luís Pires. Tem uma história que, isto para contar, tinha que estar aqui o dia todo a contar, mas sem dúvida. Luís Pires, um grande abraço, tu mereces. E muita sorte, muita felicidade para ti. O evento ficou marcado também pela presença em público pela primeira vez do vereador Augusto Amador depois de um problema de saúde e no qual os vereadores presentes realçaram com a promessa de que o icónico líder receberá outra merecida distinção. And this council will do something that we're going to do. The first business of July that we're going to do is we're going to name a street in that Ironbound after Augusto Amador. It's not going to be about age or whatever it is. We are the governing body and we will determine that at a given time. O trabalho de 24 anos não foi esquecido por todos aqueles que ao longo de mais de 2 décadas acompanharam o seu percurso. Podia não ter a personalidade melhor do mundo inteiro, podia não estar sempre contente, mas tem um homem que eu sempre tenho um grande orgulho que fez muita coisa para esta comunidade. E isto é o Sr. Amador. We owe him a great debt of gratitude. Augusto Amador
will always, always be an icon of the Portuguese-American community. Vamos sentir a falta dele, mas como tudo, é a altura dele ir estar com a família e descansar e então agora vamos ter a oportunidade de ter um outro vereador. O vereador que for eleito, sem dúvida que tem uns sapatos muito grandes a preencher. Se fizerem metade do que o Augusto fez, já estão a fazer um bom trabalho. Em Newark, viveu-se uma jornada de emoção para além de Luís Pires. Foi ainda distinguida a saudosa Elizabeth Maria, o vereador Augusto Amador, o empresário António Seabra e Nicole Fields, numa emotiva cerimónia onde uma vez mais ficou realçada a excelência do nosso povo, que soube integrar e dinamizar o mosaico cultural de uma cidade onde os portugueses há muito fazem história. E a comunidade portuguesa de Newark a distinguir grandes figuras. O nosso caro colega Luís Pires, uma homenagem mais do que merecida. O vereador Augusto Amador, 24 anos de serviço à comunidade. O empresário António Seabra, Nicole Fields e também a saudosa Elizabeth Maria. Em Elizabeth, as grandes celebrações do Dia de Portugal começaram com a realização da cerimónia do içar da bandeira, que contou com a presença de vários dignitários da cidade, do condado e do estado. A cidade de Elizabeth viveu um grande dia com o içar da bandeira, evento que marcou o início das grandes festividades do Dia de Portugal, de Camões e das comunidades. Numa cidade histórica e onde os portugueses, desde há muito, são parte integrante da dinâmica da mesma. You know, it's been 2 years of COVID that we have not been able to celebrate any cultures. But the Portuguese parade has always been special here in the city of Elizabeth. And this Sunday, we're going to bring it back to Elizabeth Avenue, to the Portuguese Club, not only celebrate with the city, but celebrate Portuguese culture throughout our entire community with a parade and a festival afterwards. Em Elizabeth, os portugueses têm o seu cunho bem implementado porque souberam, ao longo dos anos, alicerçar a sua presença aliada à sua perseverança e capacidade de trabalho. Quando começou a parada portuguesa aqui na cidade de Elizabeth, eu tinha 12 anos. Não sabia o que era, uma pessoa aburrida ali no sol e hoje estamos envolvidos, né? E eu espero que as crianças e os jovens que estão aqui hoje vão lembrar da mesma maneira que eu lembrei daqui a 20 anos. A presença portuguesa está também no condado, onde o trabalho dos nossos líderes é assente nos valores que marcam a nossa essência. A comunidade portuguesa aqui dentro da cidade de Elizabeth tem bastante coração, tem bastante orgulhoso de ser português, como vemos em negócios, como vemos nos políticos, temos pessoas que fazem parte da junta de educação, os vereadores, o comissário do condado de Union. Estamos aqui a representar a comunidade de Elizabeth. Durante o evento foi reconhecido o trabalho realizado pelo comitê organizador do evento, que em equipa criou as condições para um regresso triunfal depois de 2 anos de pandemia. Muito emotivo e está tudo preparado. As organizações que estão aqui trabalharam connosco desde o princípio e eu estou muito agradecido tanto ao meu comitê, porque é um comitê que é do melhor que pode existir. E com esta organização, com este comitê, com as organizações que vêm para fora e trabalham connosco, é muito fácil ser Presidente do Dia de Portugal. Eu estou muito agradecido a todos. Os homenageados deste ano foram Joaquim Panarra, Grande Marshal. Foi um prazer e estou muito contente em me terem convidado para o Grande Marshal e vou tentar continuar a fazer o que fiz até hoje. O cônsul Pedro Monteiro foi homenageado como Grande Marshal honorário. Uma honra que me dão aqui e que vou levar como uma memória muito grata aqui desta comunidade, neste último ano em que estou aqui a desempenhar funções e aqui numa honra prestada por uma comunidade que está muito dinâmica, uma comunidade muito forte aqui de portugueses em Elizabeth. Foi também homenageado a título póstumo Carlos Riquinha como Grande Marshal. Em Elizabeth, manteve-se viva a chama da Portugalidade numa cerimónia onde a nossa história é sinónimo da alma do nosso povo.
E já ontem decorreu a grande parada do Dia de Portugal, na cidade de Elizabeth, que pôde acompanhar em direto, pode também continuar e rever na nossa página de Facebook, SBT Television, e amanhã teremos também uma reportagem detalhada sobre esse grande evento. Em Harleston, manteve-se a tradição e o Dia de Portugal começou com a realização do içar da bandeira, que contou com a presença de vários dignitários e onde também esteve presente o rancho folclórico Camponeses do Minho. As comemorações do Dia de Portugal acontecem em vários sítios, não só aqui no estado de New Jersey, mas como Nova York e todos os Estados Unidos. Nós estamos acompanhando hoje aqui o içar da bandeira de Portugal na cidade de Harrison. E vamos acompanhar aí diversos outros eventos para comemorar o Dia de Portugal aqui nos Estados Unidos. Qual o sentimento de estar aqui hoje no içar de bandeira, que não está acontecendo só em Harrison, é Harrison, Newark, Elizabeth, Kearney, muitas cidades fazendo aí as comemorações do Dia de Portugal. É verdade. Este ano voltamos já ao presencial a 100%, que nos últimos 2 anos não foi possível. Harrison para mim é um sítio especial, uma vez que vivo aqui, como são todos os outros, mas porque vivo nesta cidade é sempre um orgulho para mim poder estar presente no içar da bandeira, ter a nossa bandeira junto à bandeira americana na cidade onde vivo eu e vivem tantos outros portugueses. Ao mesmo tempo está a ocorrer em Kearney, Elizabeth, em todas as cidades praticamente de New Jersey e continuará durante 2 semanas, mas também de Nova York, na próxima semana, em Mineola, em Yonkers, e é um festejo e é simbolicamente muito importante que nós portugueses sejamos reconhecidos pelas cidades onde vivem, onde a comunidade ajuda a construir essas cidades e também promover a língua e a cultura portuguesa. Fui imigrante de Portugal para cá e fui criada nesta comunidade aqui. Estou aqui já há muitos anos e aprendemos a nossa língua portuguesa na escola portuguesa. Estivemos aqui na comunidade a celebrar a nossa cultura portuguesa. A gente continua a celebrar a cultura portuguesa com nossos filhos e espero também de puxar os meus netos para celebrar a cultura deles, da herança deles. Imensa alegria. E hoje, claro, muito orgulho em ser portuguesa e do que nós fazemos aqui. Somos uma vila pequena, somos poucos, mas fazemos o melhor que podemos. E muito orgulhosa desta casa. E você, como mestre de cerimônia, está ali sempre incentivando sempre. A cultura portuguesa? A cultura, o desporto, um esforço para a saúde das mulheres e o que é importante a pessoa envolver-se, manter-se ativa, especialmente na nossa idade. Eu estou muito, muito orgulhosa. Não tenho palavras, estou muito orgulhosa deles por eles apresentar a nossa cultura, a nossa gastronomia, tudo, portanto... Eu estou vendo aqui, inclusive, que já tem desde pequeno torcedor do esporte, né? Temos o esporte, mas não podemos esquecer do meu Porto, não é? Portanto, de tudo, de números, de apresentagem do alfabético, como vocês porem livros do alfabeto que também fizeram, do verão, do outono, de tudo, do Correio da Mãe. E a preservação da cultura portuguesa começa aqui, na educação. Exatamente. Sem isto, não vai para a frente. E ouvir a portuguesa dá sempre aquele calafrio. Ao lado, em Kearney, a cerimónia do içar da bandeira contou com a presença da banda Nossa Senhora de Fátima e do Rancho Sonhos Continuam, da Associação Cultural Portuguesa. A cerimónia mostrou a pujança da nossa comunidade na cidade. Agora estamos na cidade de Kearney para mais um içar da bandeira em comemoração ao Dia de Portugal. Vamos acompanhar
mais esse evento em comemoração ao Dia de Portugal, 2 anos após ser realizado nenhum evento por conta da pandemia do Covid-19. Vamos ver. E aí, como é a emoção hoje de estar aqui hasteando essa bandeira, içando essa bandeira em solo americano, mas a cultura portuguesa cada vez mais forte na cidade. E é isso, é um prazer estar aqui, frente a esta gente toda, celebrar este grande dia nosso, e tivemos sorte de ter um rico dia, e estamos aqui com o Mayor, com o Council, com todos os membros, a celebrar este dia que é muito grande para nós. É uma grande alegria e é bom poder andar de cidade em cidade, como disse, porque é sinal que há uma grande presença portuguesa aqui nesta área. Só aqui no Hudson County já foi erguida a bandeira portuguesa, foi içada ao nível do condado, em Jersey City, em East Newark, em Harrison e agora aqui em Kearney, onde estamos com o Mayor Santos, que tem feito um grande trabalho aqui pela comunidade portuguesa desta área e pela cidade. E, portanto, é uma grande alegria poder voltar a celebrar o Dia de Portugal com toda a gente, com rancho, com banda folclórica. Hoje tivemos aqui tudo, com os estandartes, com as bandeiras e, sobretudo, com gente, com pessoas que vêm à rua celebrar o Dia de Portugal e que mostram aqui o seu orgulho em serem portuguesas, sendo excelentes cidadãos americanos, são também portugueses de alma e coração. Eu tenho um orgulho tão grande de ser portuguesa, já estou aqui quase há 56 anos na América, mas como eu costumo dizer, somos imigrantes, pertencemos às duas pátrias, mas Portugal está sempre, para sempre no meu coração. Como costuma dizer o poeta, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Muito importante, a pessoa tem que saber a sua história e a sua identidade. Somos todos americanos. Este é o país mais grande do mundo, mais importante do mundo, que acolheu-nos todos e deu-nos oportunidades. Mas temos que saber a nossa história, a nossa identidade e temos que celebrá-la. E os portugueses, a senhora Coutinho, os clubes portugueses, o de Kearney, fazem isso muito bem, fazem esse trabalho todos os anos para celebrar quem nós somos. Somos americanos, mas também somos portugueses. Bonito ver a cultura portuguesa espalhada por várias cidades aqui no estado de New Jersey. E ainda esta semana iremos estar em Perton Boy. Estivemos também já hoje no condado de Union, onde foi hasteada a bandeira portuguesa. Iremos estar também em Mineola, iremos estar em Bethlehem. Por isso mesmo, não deixe de nos acompanhar. Amanhã é dia de eleições nos Estados Unidos, eleições primárias. Vários luso-americanos concorrem a vários cargos. Delfim Sarabando é candidato a vereador em Harrison. Sérgio Granado concorre ao cargo de comissário do condado de Union e Albio Sears não é candidato ao Congresso dos Estados Unidos. Em seu lugar, Rob Menendez, filho do senador Menendez, procura substituir Albio Sears. Já estou a servir 9 anos como funcionário do condado de Union. Nenhum ano, nenhum dia que eu não estou a trabalhar para a nossa comunidade. Eu não estou cá só em frente da comunidade com eleições, eu sempre estou a apoiar a nossa comunidade, eu sempre estou disponível para a nossa comunidade e isso é cada eleito que deve fazer também, é sempre estar disponível para a nossa comunidade. Eu acho para mim, durante estes 9 anos, eu sempre estava lá para apoiar a comunidade portuguesa, mas apoiar toda a comunidade do condado de Union. In a strong position, but we're working hard at it every day. We view this election as one of immense consequence for the country, and so we think that we've put forth the best case for why we should represent this incredible district, and we're continuing to move forward to Tuesday and hope to have a good outcome then. One of the reasons to run is because out of respect for the diversity of our district. It's, in Hudson County where I grew up, we saw it in Union City where I was born and raised, but here in Elizabeth, here in Newark, which is part of the district, you see an incredibly vibrant, diverse community, and to me that goes to the richness of our country. When we have those communities and they bring so much to the fabric of what we are as a country, it's something that we need to preserve, protect, and that's what I would look to do in Congress representing this district. E da manhã a 8 dias há a segunda volta das eleições municipais aqui em Newark, no bairro Leste, com
Michael Silva e Anthony Campos a medirem forças. Já hoje, Luís Quintana, Carlos Gonzalez e Aníbal Ramos, vereadores de Newark, anunciaram o seu endosso ao candidato Michael Silva, que na próxima terça-feira disputa a segunda volta das eleições para vereador do Bairro Leste com o candidato Anthony Campos. Vamos agora para a atualidade nacional. Os Estados Unidos continuam a lidar com tiroteios em massa. O país continua a não conseguir restringir o uso e porte de armas no Senado e assiste ao segundo final de semana consecutivo de grande violência. A onda de tiroteios continua nos Estados Unidos e depois dos massacres em Buffalo e na escola de primária de Uvalde, nos quais morreram 11 pessoas e 22, respectivamente, o primeiro fim de semana de junho ficou marcado por mais 12 mortes em incidentes violentos. Segundo os dados da NBC, entre sexta-feira e domingo, um total de 12 pessoas morreram e 38 ficaram feridas, sendo que cada tiroteio envolve pelo menos disparos contra 4 pessoas. O pior crime do fim de semana ocorreu em Filadélfia, onde morreram 3 pessoas e 12 ficaram feridas, num tiroteio no meio do centro da cidade, onde se encontram a maioria dos estabelecimentos de entretenimento. Já no Tennessee, a vila de Chattanooga assistiu ao segundo tiroteio seguido ao longo dos últimos 2 fins de semana. Desta vez, 2 pessoas morreram e 12 ficaram feridas à porta de uma discoteca. Foram também registados tiroteios em massa na Califórnia, no Michigan, no Arizona e na Geórgia. O número de mortos este fim de semana supera o do fim de semana anterior, no qual morreram 9 pessoas e mais de 60 ficaram feridas em tiroteios em massa. O elevado número de tiroteios mantém aceso o debate em torno da compra e porte de armas nos Estados Unidos da América. Os democratas, liderados pelo presidente norte-americano Joe Biden, têm pedido mais legislação para controlar a compra de armas de fogo no país. No entanto, os republicanos continuam a defender a posição minoritária de permitir o acesso facilitado ao porte de armas, citando o direito à defesa pessoal armada, segundo a segunda emenda da Constituição. Lamentavelmente, acabamos de receber um update. O número de mortes foi de 13 e o número de feridos subiu também para 70. Um final de semana muito triste. E neste ponto é caso para dizer que tudo começa em casa. A história que vos vou contar a seguir tem e deve fazer pensar todos aqueles que a vão ouvir. Imaginar um assalto à mão armada levado a cabo por uma criança de 12 anos é simplesmente impensável. Mas aconteceu no estado do Michigan. O momento do assalto foi registado por videovigilância. Um menino de 12 anos foi preso em Hartford, Michigan, depois de as autoridades confirmarem o assalto à mão armada a um posto de gasolina na passada quarta-feira. O momento horrível foi captado e é tão dramático quanto parece. O menino aproxima-se casualmente do funcionário do posto de gasolina com uma bolsa numa mão e uma arma na outra. Ele exige que a funcionária coloque o dinheiro numa bolsa e não hesitou em fazer um disparo para o ar, assustando a mesma. A empregada rapidamente faz o que a criança quer e entrega-lhe o dinheiro. O miúdo, a criança, o menino, 12 anos, foi detido minutos depois. E é caso para perguntar onde é que estavam seus pais. Vamos mudar de assunto e boas notícias no campo da medicina. Novas descobertas na luta contra o cancro foram publicadas no New England Journal of Medicine. Descobriu-se que todos os pacientes com cancro retal que receberam uma certa pílula estão livres da doença. Nova descoberta na luta contra o cancro. O New York Times relatou a descoberta observando que o tamanho da amostra era incrivelmente pequeno, com apenas 18 pessoas, mas os resultados são inacreditáveis. O Dr. Luís Dias, do Memorial Sloan Kettering Cancer Center, disse acreditar que é a primeira vez que isto acontece na história da luta contra o cancro. O projeto foi pago pela GlaxoSmithKline, criou um novo medicamento e não se sabe ainda quando será o próximo teste com um grupo maior. É a primeira vez que o Dr. Dias observa este resultado em toda a sua vida como médico e investigador. Também o Dr. Alan V. Luke, que estuda o cancro coloretal na Universidade da Califórnia em São Francisco, se juntou ao estudo e confirma os resultados, afirmando que estes marcam uma etapa histórica na luta contra este tipo de cancro.
Ninguém pensou que este medicamento faria algo parecido, principalmente aos pacientes que assumiram que teriam de enfrentar sessões de radiação e quimioterapia. O medicamento foi administrado de 3 em 3 semanas, em cada 6 meses, a cada paciente, e custou cerca de $11.000 por dose e identifica as células cancerosas, destruindo-as logo a seguir. Excelentes notícias no campo da medicina. Esperamos que esse seja o primeiro de muitos resultados positivos. Uma esperança, uma luz ao fundo do túnel. Vamos agora falar do Covid-19. Em New Jersey, no domingo, foram registados mais 2.736 casos de Covid-19 e, lamentavelmente, 4 pessoas morreram. A média de 7 dias do Estado para casos confirmados foi de 2.835 no domingo, uma queda de 24% em relação a uma semana atrás, mas ainda uma alta de 19% em relação ao mês passado. Várias companhias aéreas em todo o país uniram-se num esforço para lutar contra a regra de teste Covid-19, que atualmente é necessária para entrar nos Estados Unidos por via aérea. Apesar de vários países ao redor do mundo facilitarem consideravelmente ou removerem os seus requisitos de entrada relacionados com a Covid-19, os Estados Unidos ainda não o fizeram. Mesmo que os seus vizinhos próximos, a Canadá e México, não exijam testes, os Estados Unidos permanecem firmes na regra e as companhias aéreas do país não estão felizes. Com todos os sinais a apontar para um verão movimentado de viagens, apesar dos problemas que a indústria está a enfrentar, os viajantes americanos que regressam a casa vão ter de continuar a desembolsar dinheiro para testes e continuar em filas intermináveis nos aeroportos americanos. De acordo com o CDC, os viajantes que voam para os Estados Unidos, independentemente do seu estado de vacinação ou cidadania, devem fazer um teste viral Covid-19 no máximo um dia antes do voo. Alternativamente, os viajantes também podem mostrar prova de recuperação do Covid-19 na forma de um resultado positivo de teste realizado não mais de 90 dias antes da partida do voo e uma carta de um profissional de saúde licenciado ou um oficial de saúde pública declarando que estão autorizados a viajar. Aguarda-se uma decisão da Casa Branca sobre este assunto. Orlando e Miami vão ficar muito mais próximos. Quando o novo Terminal C do Aeroporto Internacional de Orlando abrir, a 19 de setembro, as viagens de comboio de alta velocidade entre as duas cidades estarão um passo mais perto da realidade. O serviço ferroviário conhecido como Brightline, que atualmente opera entre Miami e Fort Lauderdale e West Palm Beach, fez o seu primeiro teste no novo terminal no fim de semana em Orlando. O comboio de cores preta e amarelo, chamado Bright Blue, entrou na plataforma do Terminal C do aeroporto de Orlando, acompanhado pelo rugido do seu potente motor. O primeiro comboio Brightline chegou ao aeroporto sem passageiros a bordo durante o teste, apenas com engenheiros e maquinistas para testar o novo projeto, que é um sonho da população da Flórida há muitos anos. Depois dos testes, o comboio regressou às instalações de manutenção da Brightline, ao sul do aeroporto. O projeto de ligação de Orlando a Miami custou mais de 2,7 bilhões de dólares. Está cerca de 80% concluído e começará a transportar passageiros de Orlando para Miami em 2023. A viagem entre Miami e Orlando levará cerca de 3 horas, o que reduz em 1 hora ou mais o tempo de viagem de automóvel. 3 estações adicionais estão atualmente em construção no sul da Flórida: Boca Raton, Aventura e Porto Miami, onde os passageiros podem descer do comboio para embarcar nos navios de cruzeiro ali ancorados. Os planos de expansão futuros da Brightline incluem uma ligação entre o Aeroporto Internacional de Orlando e a Disney e, em seguida, uma ligação contínua com Tampa Bay. Quem continua a ser notícia é o ex-presidente Donald Trump, que deixou a Flórida para evitar os meses úmidos do verão. Trump deixou a sua propriedade à beira-mar em Mar-a-Lago, em Palm Beach, e já se encontra no seu campo de golfe em Bedminster, aqui bem perto, em New Jersey, de acordo com uma fonte republicana próxima ao ex-presidente, que falou sob condição de anonimato. Antes de abandonar Mar-a-Lago, Trump deu uma entrevista a uma estação de televisão em língua espanhola, à Mega TV em Miami.
E disse que abandona a Flórida para evitar a umidade e a área pantanosa do sul do país antes da tempestade tropical Alex ter atingido o estado do sul no passado fim de semana. A mudança de Trump para o norte significa que grande parte do cérebro político republicano o vão seguir. Os mais importantes republicanos têm feito do Mar-a-Largo a sua casa nos últimos meses, participando em campanhas de angariação de fundos e outros eventos, juntando-se a Trump na esperança de alguns favores políticos. Agora, Bedminster, aqui em New Jersey, vai tornar-se num centro de esperança política para alguns GOPs. O gabinete pós-presidencial de Trump não respondeu a perguntas sobre a mudança de cenário, nem confirmou a sua chegada a Bedminster, mas algumas reuniões políticas já estão marcadas. Vários membros da Câmara dos Estados Unidos, do conservador Freedom Caucus, vão reunir-se com Trump em Bedminster amanhã, terça-feira, segundo o site político. Melissa Braid, porta-voz do House Freedom Caucus, disse que o grupo se reuniria para discutir os seus esforços contínuos para derrotar a agenda socialista radical dos democratas e avançar nas políticas mais conservadoras. Trump, de 75 anos, muda-se há várias décadas por esta altura do ano do Sul para New Jersey e deverá permanecer neste estado até ao outono. O Clube Mar-a-Largo fechou para a temporada após o brunch anual do Dia das Mães, mas o Beach Club ficou aberto até ao Memorial Day, como é habitual, antes da longa onda úmida da temporada e antes da temporada dos furacões. Espera-se que Mar-a-Largo reabra para uma grande festa no fim de semana de Halloween, segundo uma fonte republicana que frequentemente participava em eventos do clube e falou sob condição de anonimato. Tiffany Trump, a filha mais nova do ex-presidente, planeia casar-se em Mar-a-Largo em 12 de novembro. A Flórida é o lar pós-presidencial permanente de Trump, que costumava chamá-la de Casa Branca de Inverno, e onde ele vota. O clube de golfe, que possui em Bedminster, aqui no estado de New Jersey, coloca o ex-presidente a apenas 70 quilómetros a oeste da cidade de Nova Iorque, outro grande centro de poder de doadores e onde ele residia antes de se candidatar à presidência dos Estados Unidos. À medida que os preços da gasolina em New Jersey se aproximam da marca de $5 o galão, os condutores, cansados da alta de preços, podem ter encarado uma breve estabilização e queda na semana passada como um sinal de esperança. Mas entre a política da União Europeia, o risco de clima extremo e o aumento da procura devido à temporada de verão, provavelmente não haverá alívio tão cedo. O preço médio da gasolina regular vai ultrapassar os $5 o galão a nível nacional este verão, tanto em New Jersey como no resto do país. O preço de um galão de gasolina regular aumentou 5 cêntimos para $4,83 entre quinta e sexta-feira, ligeiramente acima da média nacional de $4,77. O especialista da gasolina da Gas Buddy disse que alguns fatores irão manter os preços dos combustíveis elevados para a época. A União Europeia sanciona oficialmente a Rússia pela guerra na Ucrânia ao boicotar o gás e o petróleo russos e o aumento da procura à medida em que a temporada de verão entra em pleno andamento e o início da época dos furacões. A Administração de Informações sobre Energia dos Estados Unidos concordou na sua análise mais recente que os resultados reais dos preços irão depender, em grande parte, do grau de sanções existentes impostas à Rússia, sanções futuras e ações corporativas independentes que afetam a produção de petróleo da Rússia ou a venda de petróleo da Rússia no mercado mundial. Além do desequilíbrio de oferta, a procura está a aumentar, apesar dos preços elevados, à medida que as pessoas conduzem nas estradas para os seus destinos de férias de verão. Os Estados Unidos tiveram uma redução de 5% na capacidade de refinação nos últimos 5 anos, o que significa que o fornecimento de gasolina e diesel caiu. Vamos agora para Portugal. Segundo dados avançados pela Direção-Geral de Saúde, registaram-se mais 10 casos de infecção humana pelo vírus Monkeypox em Portugal, aumentando para 153 o número total de infecções. Os dados foram avançados hoje com base nos novos casos confirmados pelo Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge. Na última comunicação da Autoridade de Saúde, na sexta-feira da semana passada, tinham sido acrescentados 5 casos ao balanço de doentes confirmados. A Direção-Geral de Saúde esclarece que a maioria das infecções foram notificadas, até à data, em Lisboa e Val do Tejo.
mas também há registro de casos na região norte e Algarve. Ainda em linha com o reportado até ao momento, reforça-se que as infecções confirmadas são em homens entre os 19 e os 61 anos, tendo a maioria menos de 40 anos. A Direção-Geral de Saúde indica que todos os casos estão estáveis e que se mantêm em acompanhamento clínico. O monkeypox da família do vírus, que causa a varíola, é transmitido de pessoa para pessoa por contacto próximo com lesões, fluidos corporais, gotículas respiratórias e materiais contaminados. O tempo de incubação é geralmente de 7 a 14 dias e a doença, popularmente conhecida por varíola dos macacos, dura em média 2 a 4 semanas. A segunda autópsia ao corpo de João Rendeiro confirma que não existem indícios de crime na morte do ex-banqueiro. A notícia foi dada pela CMTV e confirmada à RTP por fonte da investigação. Esta segunda autópsia foi pedida pela família de Rendeiro, que suspeitava de crime e não suicídio na morte de João Rendeiro quando este estava detido numa prisão de alta segurança na África do Sul. E de Portugal para a Inglaterra, onde celebrou este final de semana o Jubileu da Rainha. Uma aparição de última hora na varanda do Palácio de Buckingham, em frente de milhares de britânicos e de admiradores da família real. Acompanhada pelo Príncipe Carlos e William, Isabel II cumprimentou a multidão no último dia das celebrações do Jubileu de Platina, que assinala os seus 70 anos no trono. Uma aparição de última hora na varanda do Palácio de Buckingham, em frente de milhares de britânicos e de admiradores da família real. Acompanhada pelo Príncipe Carlos e por William, Isabel II cumprimentou a multidão no último dia das celebrações do Jubileu de Platina, que assinala os seus 70 anos no trono. A rainha agradeceu aos presentes numa mensagem pública. No dia das celebrações finais teve lugar um desfile que reproduziu o percurso feito pela rainha há 70 anos durante a coroação, mas desta vez, na carruagem, a figura da rainha foi substituída por um holograma. O espetáculo continuou com a participação de mais de 6 mil pessoas, incluindo várias figuras do mundo da cultura, do desporto e da realeza. Foi muito emocionante, uma experiência única na vida, especialmente quando conseguimos ver a rainha da varanda. Estava toda a gente a chorar à minha volta, principalmente durante o hino. Não estava à espera de a ver hoje porque não estava muito bem, mas sim, é absolutamente fantástico vê-la. Fiel à promessa de 1947 de servir os seus súbditos para toda a vida, a rainha continua a prolongar o recorde de longevidade no trono britânico. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, venceu hoje a moção de censura interna do Partido Conservador. Com a vitória, o governante permanecerá como líder do partido e terá um ano de imunidade contra novas moções de censura. Em causa esteve o escândalo Partygate. O primeiro-ministro foi investigado pela Polícia Metropolitana de Londres e alvo de uma multa devido a festas realizadas em Downing Street, numa altura em que o Reino Unido se encontrava em confinamento para combater a propagação da pandemia. A Mercedes-Benz está a chamar às oficinas em todo o mundo quase 1 milhão de veículos construídos entre 2004 e 2015 da série SUV ML e GL e da minivan de luxo da classe R, uma decisão tomada devido a um possível problema de corrosão no sistema de travagem. A Mercedes-Benz está a chamar às oficinas em todo o mundo quase 1 milhão de veículos construídos entre 2004 e 2015 da série SUV ML e GL e da minivan de luxo da classe R devido a um possível problema de corrosão no sistema de travagem. Todas as viaturas serão inspecionadas e as peças substituídas se for necessário. A construtora pede que não se conduzam estes carros até serem verificados. Vamos agora ao desporto. Portugal venceu a Suíça por 4-0 no estádio José Alvalade e recebe agora a República Checa num encontro que se adivinha decisivo para o primeiro lugar do grupo da Taça das Nações. Marcaram William Carvalho, Cancelo e Ronaldo, que visou na partida.
Entretanto, o Reading da Championship anunciou esta segunda-feira que vai realizar um jogo de pré-época com o Benfica, em Inglaterra, a 9 de julho, às 4 da tarde, em St. George's Park. Recorde-se que o estágio de pré-temporada dos encarnados vai passar por St. George's Park, casa da seleção inglesa. As Águias confirmaram, na semana passada, um estágio de pré-época em Inglaterra entre 8 e 14 de julho. Já hoje, Luís Filipe Vieira deu uma entrevista, há muito esperada, explosiva, onde refere que está magoado com Rui Costa, onde refere também que foi convidado Ruben Amorim para treinar o Benfica antes de assinar pelo Sporting de Braga e onde lança um comentário explosivo. Se concorresse novamente às eleições do Benfica, venceria. Lembrando também que bastaria uma conversa para convencer Ruben Amorim e depois pagaria os 30 milhões de euros da cláusula de rescisão. Vamos agora para o Brasil. A aventura de Paulo Sousa no Flamengo poderá estar prestes a conhecer um ponto final. A direção do clube reúne-se esta segunda-feira para debater o futuro do clube e, dessa forma, discutir a permanência do técnico português. No ténis, Rafael Nadal detém um recorde absoluto praticamente inatingível. 14 títulos do Roland Garros para um só homem. Aos 36 anos, Nadal, o fenómeno de Maiorca, triunfou mais uma vez na final do Open de França e conseguiu assim a 22ª vitória num torneio do Grand Slam. É um recorde absoluto que há alguns anos poderia parecer inimaginável. 14 títulos de Roland Garros para um só homem. Aos 36 anos, Rafael Nadal, o fenómeno de Maiorca, triunfou mais uma vez na final do Open de França e conseguiu assim a 22ª vitória num torneio do Grand Slam. O rei da terra batida não teve dificuldades em bater o adversário norueguês Casper Ruud, depois de 2 sets em que o norueguês deu alguma luta e esteve apostado em mostrar que o espanhol não iria vencer tão facilmente, ambos ganhos por Nadal por 6-3. A terceira e decisiva partida foi vencida sem apelo nem agravo por 6-0. Também este domingo, na final de pares femininos, a vitória ficou em casa. As francesas Caroline Garcia e Kristina Mladenovic derrotaram as norte-americanas Coco Gauff e Jessica Pegula. Gauff sofreu assim um segundo revés depois de ter perdido no sábado a final de simples femininos contra a polaca Iga Swiatek. E agora vamos ao câmbio com o valor do dólar em Portugal e no Brasil e vice-versa. Para o euro 0,9336, 1,0710, o real 4,78, 0,20 em sentido inverso. E hoje esteve um dia maravilhoso que até alguns membros da nossa equipa foram caminhar para o Parque dos Mosquitos, aqui em Newark. Vamos agora saber qual a previsão do tempo para amanhã com a Catarina Rebimbas. Na meteorologia, para amanhã está previsto céu parcialmente nublado para Newark com 81 graus. Filadélfia com céu parcialmente nublado com 82 graus. Nova Iorque com céu parcialmente nublado com 77 graus. Boston com céu parcialmente nublado com 80 graus. Hartford com céu parcialmente nublado com 79 graus. Danbury com céu parcialmente nublado com 77 graus. Miami com trovoada com 83 graus. Palm Coast com céu parcialmente nublado com 87 graus. Los Angeles com céu parcialmente nublado com 79 graus. São Francisco com céu parcialmente nublado com 65 graus. E são estas as previsões para amanhã, terça-feira. Bem, vamos agora encerrar o espaço de notícias. Voltaremos dentro de momentos com a linha aberta. Fique por aí, nós já voltamos. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Aos 75 anos, a Maria e o Alfredo mudaram-se para Ironbound, vindos de uma pequena vila em Portugal, chamada Mortosa. Eles eram meus pais e, como filho de imigrantes portugueses, eu aprendi o poder da fé, a importância do trabalho duro e que você é a sua comunidade. Estes princípios têm guiado a minha vida. Durante 18 anos servi as forças policiais desta comunidade
E agora estou a candidatar-me ao Conselho Municipal, porque sei o que esta comunidade significa para mim, sei o que significa para si. E se nos unirmos e trabalharmos como um só, podemos tornar o nosso bairro num lugar que nos orgulhamos de chamar o nosso lar. O meu nome é Michael Silva, filho de imigrantes portugueses, filho do Ironbound, e quero ser o seu próximo vereador. Se pretende comprar ou vender a sua casa, conte com a experiência de uma das maiores e mais bem direcionadas empresas de real estate de New Jersey. A Sky Realty oferece-lhe o acompanhamento na compra ou venda da sua casa até à sua completa satisfação. Sky Realty oferece-lhe conhecimento, honestidade, rigor e profissionalismo. Sky Realty. Conosco, o sonho é infinito. Casa das Natas em Millburn, New Jersey, onde as natas são a rainha da festa. De segunda à sexta-feira, tudo o que é português. Pão com chouriço, merendas com fiambre e queijo português, tostas mistas, salgadinhos, etc. Sexta e sábado, a comidinha caseira com leitão à bairrada, carne assada em forno de lenha, bifanas à portuguesa, picadinho de vitela e muito mais. Estamos fechados ao domingo. Casa das Natas, 348 Millburn Avenue, em Millburn, New Jersey. Bem-vindos ao New Jersey Disc Center. O meu nome é Dr. Cristóvão Oliveira. Eu e mais os meus colegas somos especialistas em chiropractic, physical therapy, ortopedia e de dores. O Dr. Cristóvão Oliveira realiza no seu consultório injeções PRP e de células estaminais, quiroterapia, terapia física, máquina de descompressão da coluna, exercícios com bicicleta e outras formas de você resolver o seu problema de ossos, articulações e dores. Dr. Cristóvão Oliveira. No fim de semana do dia 10, 11 e 12, o Solmar comemora a maior celebração de sempre do Dia de Portugal em Newark. Na sexta-feira, dia 10, no Parque de Estacionamento do Solmar vai brilhar o maior, o mais famoso, o melhor artista português da atualidade. Zé Amaro, a sua banda privativa e bailarinos. Ainda no sábado, dia 11, a icónica banda Os Red, vinda diretamente de Portugal, a acordeonista Filomena Raposo e o cantor Licínio. No domingo volta a banda Os Red e Alexis, e para que o programa seja completo, a alegria do rancho folclórico infantil e adulto Dança na Eira. E em ecrã gigante, a transmissão em direto ao encontro Suíça-Portugal, a contar para a Taça das Nações. Saboreie o melhor da cozinha portuguesa no Solmar. Sardinhas, febras, frango, churrasco e as famosas enguias e muito mais. No Solmar, vibra Portugal, a música e a gastronomia portuguesa. Dias 10, 11 e 12. Portugal em Newark é no Solmar, com o apoio de... Now that's refreshing. The unique flavor, Sumal passion fruit. The flavor of Portugal. Sumal, authentic since 1954. Bem-vindos à Linha Aberta. Já sabe que pode falar connosco através do 973-264-1462. Não se esqueça de baixar o som da televisão e falar apenas por telefone. E eu vou imediatamente para a primeira chamada do dia. Olá, muito boa noite. Boa noite. Boa noite, com quem tenho o prazer de falar? Com o Bernardes, aqui do estado de Massachusetts. Amigo Bernardes, muito boa noite e seja bem-vindo à Linha Aberta. Em que é que posso ajudá-lo, por favor? Olha, é o seguinte, é simplesmente só para agradecer e enaltecer o nosso amigo Dick, que foi o marechal da parada de hoje em New Jersey. O Luís Pires. Luís Pires, exatamente. A eles os meus parabéns e que tudo corra bem. Aí vê-se que há sangue português, porque eu moro aqui no estado de Massachusetts, onde temos um clube de um edifício bom, mas portugueses há poucos ou nenhuns que não têm sangue português. Eu acredito que os portugueses, há momentos em que estamos um bocadinho em baixo, outros que estamos um bocadinho mais em cima, mas esse sangue vai voltar, quiçá, com novas gerações,
e poderemos também, quem sabe, brevemente levar até outros estados, como Massachusetts, Rhode Island, a Nova Inglaterra, um bocadinho desse sangue português, porque também há celebrações. É pena é que não possamos estar em todo lado ao mesmo tempo, porque eu acredito que aí também se vive um bocadinho de Portugal. Pois, muito bem, eu fico muito agradecido a toda a equipe que faz parte da transmissão da SIC, que eu sou um ouvinte, consigo ver todo o programa. Muito obrigado. Por conseguinte, um abração e parabéns a toda a equipa. Muito obrigado, amigo Bernardes, e isto são boas notícias para a Nova Inglaterra, porque brevemente estaremos também em Bristol, nas celebrações do 4 de July, onde iremos transmitir a grande parada, onde José da Ponte e a sua esposa Rosa serão também eles os homenageados da maior e mais antiga parada americana nos Estados Unidos. Vamos à próxima chamada. Olá, muito boa noite, com quem tenho o prazer de falar. Boa noite, Sr. Rico. Muito boa noite. Como é que está, senhor? Eu estou sempre muito bem, especialmente quando está uma voz tão bonita a falar comigo. Com quem é que eu falo, por favor? Ainda bem, obrigada. O meu nome é Virgínia Ferreira. Diga lá, dona Virgínia. Era para pedir o número da Dona Maria Almeida, se faz favor. Ok, nós ficaremos com o seu número de telefone e imediatamente a seguir eu passarei esse número de telefone, está bem? Está bem, obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. E já sabem também, portanto, Maria Almeida estará sempre à segunda, quarta e sexta-feira, das 10 às 4 da tarde, ali no antigo edifício das ambulâncias do Ironbound Square, na New York Avenue, mas nós iremos passar também a esta telespectadora e a todos aqueles interessados o número da Maria Almeida. Eu lembro também que é já no próximo sábado, onde vai existir no mesmo local, portanto no Ambulance Squad, um evento onde a oftalmologia será o ponto de referência. Por isso mesmo, se tem problemas de olhos, não se esqueça, marque no seu calendário, é já no próximo sábado. E amanhã a Maria estará no nosso Rádio Clube Português a explicar pormenores a partir das 7h30 e na quarta-feira aqui também na SPT. Vamos à próxima chamada. Olá, muito boa noite, com quem tenho o prazer de falar. Olha, eu tenho problemas na carta. Eu já fiz a minha carta em 2021. Peço desculpa, muito boa noite. Com quem é que eu estou a falar? Se quer dizer o nome e depois tenho que repetir porque eu perdi um bocadinho. Está a falar do cartão verde, correto? Sim. Sou Tiago. Diga então, portanto, preencheu a renovação em 2021, mas ainda não recebeu, correto? Sim, foi em fevereiro de 2021. Ok, portanto, em que data é que caducava o cartão verde? Em abril. Abril, portanto, já está caducado porque normalmente quando recebe, portanto, uma carta a confirmar o recebimento de toda a informação, estende-se o prazo por um ano. Agora, há atrasos, dependente do centro de processamento, de onde está a ser processado, podem ir de 14 a 18 meses. Portanto, se foi em fevereiro, estamos a falar em 16 meses. Eu diria, meu amigo, que até ao próximo mês de agosto deverá receber. Se tem que ir a Portugal, é o caso, está preocupado porque tem que sair do país, correto? Sim, eu quero ir no fim do mês. No fim do mês deste mês? Sim. Ok, 10 dias antes, não pode ser 11 dias. 10 dias antes pode contactar a imigração, expor o seu caso e a imigração fará uma marcação para que o senhor se desloque a uma oficina para receber um carimbo no seu passaporte. Agora, esse requerimento só pode ser feito 10 dias antes da viagem. Porquê? Porque só acontece numa situação de emergência. Portanto, o senhor tem que explicar isso. Não pode fazer 11 dias antes, porque vão mandar ligar no dia a seguir, e isso é um red flag também. Porquê? Porque não pode dizer que já tinha tudo programado. Agora, exponha o seu caso, porque há várias pessoas que conseguiram esse apontamento. Está bem?
Tá bom, obrigado. Muito obrigado, um bom dia. E assim, portanto, há muitos atrasos no processamento de cartões verdes e nós continuamos a dizer que a melhor opção é mesmo naturalizar-se cidadão americano, porque é um processo que demora de 4 a 6 meses. Muitos dos problemas relacionados com o cartão verde é devido a vários centros de processamento que, devido ao Covid, perderam muitos recursos humanos e voltar a uma normalidade esperada demora o seu tempo. Penso que temos outra chamada em linha. Não temos. Eu quero lembrar e clarificar também uma situação relacionada com os testes. Volto a dizer que neste momento, para viajar para Portugal, estando vacinado há menos de 270 dias, tecnicamente não é necessário. As companhias aéreas TAP e United não estão a pedir o teste rápido ou o PCR. Nós recomendamos que o faça porque, como não há nada no papel, as coisas podem alterar de um dia para o outro. Portanto, não custa nada, faça o teste, é preferível ir com o teste. Para regressar aos Estados Unidos, é obrigatório para pessoas com mais de 2 anos e meio, inclusive para crianças, fazer o teste. Vamos à última chamada. Olá, muito boa noite, com quem tenho o prazer de falar. Olá, boa noite, Ricky. Daqui fala Bruno, dos Estados Unidos, do estado de Massachusetts. Olá, Bruno, muito boa noite. Em que é que posso ser útil? Tenho uma pequena pergunta. Primeiro de tudo, eu sou um grande fã do seu programa, o Canto Direto. Obrigado, obrigado. Ótimo programa. Acho que fez uma época sensacional, com os comentários, os comentadores de casa. Uma coisa que eu gostaria de saber era se, como há a linha direta aqui, se irá haver na próxima época convites em que os espectadores que ouçam o programa possam também fazer uma pequena intervenção quanto aos lances. É uma ótima ideia. Nós estamos neste momento a trabalhar com o nosso produtor executivo, o Sr. Carlos Brito, num possível formato para a próxima época. Há muitas ideias que estão a ser colocadas em perspectiva e essa não deixa de ser uma boa ideia e gostamos de ouvir, portanto, o seu comentário e iremos tomar em consideração tudo para que seja possível fazer um programa ainda melhor, que vá ao encontro das expectativas de todos. Está bem? Muitíssimo obrigado. Eu sou do Sporting, mas eu gostaria que, para dar uma genica melhor ao campeonato português, que o campeão europeu, o Mário Götze, que pudesse vir para Portugal. Isso seria bom, seria bom. Muito bom. Seria muito bom. É um sonho, mas pode acontecer. Bruno, muitíssimo obrigado, está bem? Muito obrigado. Obrigado pelo seu dia. Bem, vamos agora a um breve espaço comercial. Venha celebrar mais um aniversário dos Amigos do Sopo no Costa del Sol. 19 de junho, Dia do Pai. Música pela banda One Word, rancho folclórico e bombos da Casa do Minho. Jogos e divertimentos para todos. O Dia do Pai é no Costa del Sol. Vamos agora a um momento sempre esperado, que são os aniversários, e hoje penso que temos 3. Vamos lá então. Parabéns, José Pinto. Eu gosto do bigode e gosto do chapéu. Zé Pinto, parabéns. Savannah Costa, 2 anos de idade, muitos parabéns. Foi um prazer conhecer o teu papá ontem no Pisca em Elizabeth. Amélia Stradi, eu penso que estou a dizer bem, 1 aninho de idade. E nós, quando vemos aniversários de 1, 2 anos, ficamos muito, muito contentes, porque é sinal também que novas gerações, os papás, veem o nosso programa e já estão a incutir nos filhos também esse gosto. Portanto, é caso para dizer que belo é fazer parte desta grande comunidade. Caros amigos, chegamos ao fim de mais uma edição. É sempre um grande prazer estar aqui na vossa companhia. Fico já a seguir com um novo episódio da novela Por Ti. E quanto a nós, voltaremos aqui amanhã a partir das 7 da noite. Tenham uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.
Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.